No Saber Direito desta semana, o professor Luca Darvit Mendes dará aulas sobre gestão e inovação em escritórios de advocacia, como parte da disciplina de Direito Empresarial. Durante o curso, ele vai falar sobre planejamento e estrutura dos escritórios, a gestão no dia a dia, a comunicação com clientes, a produtividade e a precificação. Assista a aula 2. Olá, sejam todos bem-vindos ao Saber Direito. Mais uma vez, ressaltando a minha alegria de estar aqui com vocês, aqui na TV Justiça, contribuindo para falar um pouquinho sobre gestão de escritórios de advocacia, trazendo esse tema multidimensional em diferentes perspectivas e seguindo com o que já discutimos na nossa aula 1, em que fizemos uma introdução à gestão de escritórios. Eu me chamo Luca Mendes, sou especialista em gestão de negócios, mestre em gestão, com linha de pesquisa em liderança, discutindo liderança e gestão nos escritórios de advocacia, também especialista em direito empresarial e também tive imersões em empreendedorismo e inovação na Inglaterra e em negociação nos Estados Unidos. Ressalto mais uma vez a alegria de compartilhar com vocês esse momento, para que juntos a gente possa seguir percorrendo ao longo dessa semana e deste curso esses temas tão importantes para todos aqueles que participam do ecossistema jurídico e, fundamentalmente, os escritórios de advocacia, os advogados, e aqui ressalto mais uma vez, seja na modalidade uniprofissional, seja enquanto associados de firmas jurídicas, sócios de escritórios de advocacia, independente do momento de carreira, cada um de nós poderá fazer as conexões, ter os insights que possam ser aproveitados para as suas atividades e os seus desafios profissionais. Na primeira aula, a gente contextualizou um pouquinho a introdução à gestão dos escritórios. E aqui, seguindo uma linha de raciocínio, uma linha cronológica, na primeira aula nós tentamos entender um pouquinho o contexto que os escritórios de advocacia estão inseridos, para que nós possamos desdobrar os nossos esforços de gestão a partir de uma efetiva compreensão desse contexto. Hoje, nós vamos mergulhar um pouquinho mais na compreensão desse contexto. Nós vamos discutir nesta segunda aula um pouquinho de planejamento e estrutura das organizações dos escritórios de advocacia. Vamos refletir juntos como iniciar uma reflexão estruturada acerca de planejamento estratégico numa firma jurídica. E vamos tentar trazer várias ferramentas, assim como fizemos na primeira aula, para que essas ferramentas nos ajudem efetivamente neste planejamento. A lógica será a mesma que nós já construímos. Primeiro, olhar para fora. E quais ferramentas podem nos ajudar para que nós efetivamente e estrategicamente possamos olhar para fora das quatro paredes da firma jurídica e entender o contexto em que estamos inseridos? Depois, olhar para dentro. Quais são as forças que a firma jurídica a qual pertenço tem e como ela pode relacionar estas forças, essas virtudes, essas qualidades, essa capacidade técnica com o mercado em que está inserido? E, a partir disso, desdobrar num planejamento estruturado, com indicadores, com metas, com objetivos estratégicos para que a firma possa efetivamente acompanhar ao longo do tempo a sua trajetória, como ela vem desdobrando ao longo do tempo a sua atividade. Contexto. Brincamos na primeira aula, e repito também para aqueles que não puderam acompanhar, daquele professor mineiro, meu professor, que falava: Luca, antes de pensar no poncovô, ou seja, no para onde que eu vou, a gente precisa, enquanto organização, pensar no oncotô, ou seja, onde que eu estou. Uma primeira ferramenta que nos ajuda sobremaneira nessa reflexão do oncotô, de que contexto nós estamos inseridos, é uma ferramenta chamada de PESTEL.
A Pestel, a primeira vez que a gente ouviu falar na Pestel foi de um professor de Harvard, Francis Aguilar, em 1967. Esse professor norte-americano, ele destaca a importância da compreensão do macrocenário. Então, a Pestel, ela vem como uma ferramenta, e aí convido vocês a já irem também pesquisando para se familiarizar um pouquinho com essa ferramenta Pestel. Ela vem com uma ferramenta para desenho de contexto, para que nós possamos compreender um pouquinho o macrocenário, o que a gente chama de uma perspectiva macroeconômica. Ela pode trazer algum insight também setorial? Até pode, mas a gente vai destacar também uma outra ferramenta que vai discutir um pouquinho mais uma perspectiva setorial e vai tratar um pouquinho, na perspectiva setorial, do ecossistema jurídico, dos nossos escritórios de advocacia. Mas ainda nesta primeira ferramenta, na Pestel, cada uma das letras dessa sigla Pestel trazem uma reflexão para que as pessoas daquela firma possam refletir sobre o macrocenário. O P de Pestel, ele traz fatores políticos, ou seja, que fatores políticos do contexto em que a organização está inserida influenciam no negócio, influenciam na ótica da gestão e da estruturação do escritório de advocacia. O E de Pestel, ele traz os fatores econômicos, ou seja, quais os fatores econômicos, o momento econômico de determinado país ou de determinado estado ou de determinada cidade e que influenciam sobremaneira a atuação do escritório de advocacia e, repito, aqui serve para outras organizações de outros setores também. O S, ele traz a perspectiva dos fatores sociais. Então, no S também uma reflexão acerca de comportamento, um olhar para a sociedade, como se comporta a sociedade quando se relaciona com determinado setor ou com os escritórios de advocacia. O T de Pestel, ele traz os aspectos tecnológicos, ou seja, também falamos um pouquinho na primeira aula e aqui aprofundando, a reflexão de como a tecnologia está influenciando determinado setor e o que nós precisamos estar atentos nessa perspectiva de cenário externo, porque influencia diretamente os nossos negócios, a nossa atividade enquanto advogados. O E, ele traz, e é do inglês, de environment, ele traz questões ambientais. Então, como está posto a perspectiva ambiental, o ambiente, o meio ambiente também, na perspectiva dos negócios, dos escritórios de advocacia e da sua atuação. Cada vez mais, muitos de vocês devem já estar familiarizados com essa nomenclatura, o debate da nossa atuação e das firmas e das organizações como um todo, escritórios de advocacia ou organizações de outros setores, da pauta ESG. E aqui o E, aqui mais uma vez, vem do inglês, é a perspectiva ambiental. Tão importante de nós estarmos preocupados com também uma atuação sustentável e que compreenda a repercussão dessa atuação na sociedade como um todo. E o L vem de fatores legais, ou seja, a regulação. Como está posto em determinado setor aquela regulação e como isso influencia na nossa atividade. Vejam, quando a gente coloca aqui para cada um de nós refletirmos em torno do Pestel, e a gente já está agora se familiarizando com o que significa cada um dos itens da sigla, a primeira questão fundamental é o modelo mental que as firmas precisam ter, ou os advogados de determinada firma precisam ter. Ou seja, é esse modelo mental, é esta disponibilidade de olhar para fora. É entender a importância de que a firma ela está dentro de um contexto e que a partir desse contexto tecerá, sim, influências na atividade desta firma. Se nós formos, por exemplo, destacar o S do Pestel,
a perspectiva do que nós chamamos de social e que aqui entende também um pouquinho da parte comportamental de determinado mercado ou de determinado eixo da sociedade com o qual determinado escritório pretende se relacionar. Você vai estar tentando entender como que é o comportamento. A gente volta um pouquinho para a primeira aula para compreender também o que a gente chama de valor percebido pelo mercado. Como que determinado nicho com o qual o meu escritório quer se relacionar se comporta. O que ele enxerga de valor na atuação de bancas que pretendem alcançá-lo, para a partir daí a gente poder efetivamente desdobrar a nossa gestão. Se nós vamos para o tecnológico, a gente ressalta mais uma vez a importância da compreensão de fenômenos como a inteligência artificial, a robotização de várias atividades e como que isto é fundamental para que nós possamos entender o que está se passando, o que temos disponível de tecnologia, de inovação, para aí sim aproximar das nossas bancas e podermos ser mais produtivos, mais assertivos. Se a gente for também colocar no L a questão legal, a questão regulatória, a importância dos nossos escritórios entenderem o contexto, de entender o ordenamento jurídico pátrio, o respeito, por óbvio, ao Estatuto da OAB, que no último ano foi também revisitado e atualizado em alguns de seus pontos. A partir do Estatuto da OAB, o Conselho Federal da OAB, temos, a partir do Conselho, o nosso Código de Ética e Disciplina. A visita, aprofundar nestas questões legais e de como está regulada a nossa atividade, nos parece fundamental e necessário para que nós possamos, por óbvio, desdobrar as nossas atividades, as nossas rotinas de entrega das mais variadas frentes em consonância com os dispositivos legais. É importante também destacar um pouco de método. Já que nós estamos trazendo e destacando a vocês algumas ferramentas, você que nos acompanha pode falar, tá bom, Luca, mas como que vai ser a operacionalização disso? Você então está me recomendando que primeiramente, antes mesmo, eu já fiz o Canvas na primeira aula, eu já entendi um pouquinho a modelagem do meu negócio, do escritório que eu estou montando ou ao qual eu pertenço, eu já entendi um pouquinho qual cliente eu quero atingir e você está me recomendando que para um planejamento estratégico eu faça a análise PESTEL, que eu olhe para o macroambiente. Sim, como eu faço isso? A ferramenta ela é clara e aqui já estou colocando para vocês o que se espera em cada um desses pontos. Mas enquanto método, o que se recomenda? Se você, por exemplo, tem vários sócios, que vocês possam em um primeiro momento preencher a análise PESTEL de forma independente. Cada sócio preenche a análise PESTEL. Ou seja, lá no P, quais são os aspectos políticos que influenciam a nossa atuação? No E, quais são os aspectos econômicos que influenciam na nossa atuação? E assim sucessivamente. Repito, esta primeira análise é uma análise do macroambiente, olhar para fora. Por que é importante esse primeiro preenchimento de forma independente? Porque a partir dele, vocês podem, por exemplo, reunir e ter um debate qualitativo e complementar de tudo o que cada um refletiu. Nesse debate qualitativo, alguns ajustes mais sensíveis poderão ser feitos. E para que vocês possam, aí sim, ter traçado um cenário de macroambiente efetivo, contundente e ao qual a firma irá estar sempre atenta nas suas tomadas de decisão. Após a análise PESTEL e após essa análise do macroambiente, a firma ela pode caminhar um pouquinho para o que nós chamamos de uma análise mais do microambiente, ou seja, do setor específico. E aqui, repito, estamos falando do escopo dos escritórios de advocacia. E aí nós precisamos ressaltar as 5 forças de Porter. Aqui chego
com vocês numa segunda ferramenta desta aula de hoje, que quero que vocês já vão pesquisando, se familiarizando um pouquinho com as 5 forças de Porter. Porter é um dos principais, se não o principal autor que discute estratégia, gestão, competição dentro das organizações como um todo. E o que Porter ele traz para nós nessas 5 forças, e a gente vai passear um pouquinho por cada uma delas, é uma discussão justamente desse microambiente, ou seja, como que se dá a competição em determinado segmento, como que o escritório se relaciona com os seus competidores, com os seus fornecedores, com os seus clientes. E a partir da compreensão efetiva desse microambiente, o escritório ele vai poder se posicionar de forma mais assertiva. O escritório, como nós colocamos e aqui destacamos, muitas vezes as firmas jurídicas, sempre na realidade, elas não conseguirão abraçar o mundo. Cada firma terá o seu posicionamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre posicionamento na aula 4, como quando formos discutir um pouquinho sobre comunicação, sobre marketing jurídico, por óbvio, respeitando também todos os dispositivos legais. Agora, as questões relacionadas ao posicionamento, elas vêm muitas vezes de uma reflexão a partir das 5 forças de Porter. O meu escritório, ele vai ser um escritório mais relacionado à produtividade, ligado a altos níveis de tecnologia dentro dele, para tentar produtividade, fazer mais com menos, muita efetividade. O meu escritório, ele vai ser um escritório mais ligado a ter uma intimidade maior com o cliente, ou seja, vai dedicar bastante tempo e esforço na discussão sobre a prestação do serviço em si, no relacionamento próximo com esse cliente, seja a partir de relatórios, seja através de reuniões mensais. Vejam, uma porção de reflexões na prestação do serviço em si e de como se relacionar e estar próximo com esses clientes. O meu escritório vai focar na diferenciação, ou seja, vai pensar em um setor do direito, em uma área do direito ou em algum setor da economia ainda pouco trabalhado ou que tenham poucos players, ou seja, poucos concorrentes em determinado setor, para que tente se diferenciar a partir de uma matéria do direito ou setor da economia. Dei exemplo de 3 posicionamentos. Não tem nada de errado em cada um deles. O que a gente precisa ressaltar é que a partir da compreensão do posicionamento de determinada firma, a gestão, ou seja, todo o investimento de tempo e esforço nas rotinas administrativas, nas variadas frentes do trabalho, serão diferentes, porque deverão estar aderentes e coerentes a um posicionamento estratégico. Se nós formos olhar para as 5 forças de Porter, nós temos no centro dela, e vocês que já estão aí pesquisando para nos acompanhar, a rivalidade entre concorrentes. Ou seja, aqui, para que vocês façam e possam pensar no preenchimento das 5 forças de Porter, a primeira reflexão é: quem são os principais concorrentes do meu escritório ou da minha atuação no mercado? Por óbvio que essa ideia de concorrente, muitas vezes ela é flexibilizada. E aqui eu não estou falando de concorrente numa ideia ruim ou negativa, como rivais ou algo nessa direção. Muito pelo contrário. E sabemos que na nossa atuação enquanto escritórios de advocacia, outras firmas, outros advogados, muito mais do que rivais ou não são rivais, são parceiros. E todos temos um objetivo comum de prestar um serviço essencial à justiça e fundamental ao ordenamento pátrio. Aqui, a ideia de concorrente é apenas para que possamos ter uma visão clara de quem são os outros escritórios ou outros advogados que têm um posicionamento parecido com o meu. O meu escritório, quando eu digo meu, estou supondo, não é o meu pode ser o de qualquer um de nós. O meu escritório está posicionado numa cidade tal ou em um estado Y da federação, ele tem uma atuação destacada para empresas, principalmente para empresas do setor de construção e engenharia. Fica aqui esse exemplo. A reflexão é:
quais são os outros escritórios que têm um posicionamento parecido? Quais são outros escritórios atuando no mesmo estado, ou na mesma cidade, ou no mesmo setor da economia? E aí sim, eu começo a fazer uma análise de como está o meu posicionamento em relação ao desses outros escritórios. Se a gente vai olhar outras forças de Porter, a gente pode também destacar um pouco uma fundamental, e talvez voltando para a importância do olhar para o cliente, o poder que determinada firma tem de negociação com os clientes. Uma segunda força de Porter que nós trazemos. Nessa análise de poder da firma com os clientes, nós estamos tentando pensar muito mais numa ótica de o quanto que aquela firma tem de confiança, o quanto que aquele cliente tem de confiança na firma e que é difícil eventual substituição. Quanto maior for a dificuldade de substituição, ou seja, da perda daquele cliente pela sua firma, maior será o poder da firma em relação aos clientes. Então, o que se busca aqui muitas vezes, na discussão estratégica em relação a essa força de Porter, é como que a firma ela pode aumentar esse, aspas, poder. Esse diferencial a ponto de que os clientes a vejam como, poxa, insubstituível. É através da prestação de um serviço diferenciado, é através de uma reflexão do que trouxemos na primeira aula, da proposta de valor, de uma forma de fazer diferenciada, que façam com que o cliente atribua uma diferenciação tamanha e que aumente esse poder diante dos clientes. Uma outra força de Porter, importante aqui de destacar, é a relação da firma, do escritório, com os fornecedores. Ou seja, a firma jurídica, ela lida com vários fornecedores. Aqui destacamos, por exemplo, a importância de tecnologia, software, sistemas, outros fornecedores fundamentais para o funcionamento de uma firma jurídica, de um escritório de advocacia. O quanto que a firma ela é dependente destes fornecedores. E aqui a reflexão, muitas vezes, ela vai de valorizar as parcerias, a importância dos fornecedores, mas que nós não sejamos 100% dependentes, porque poderemos, em algum momento, entre aspas, ficar reféns de algum fornecedor e que isso atrapalhe eventual prestação de serviço. Se nós destacarmos também uma quarta força de Porter, a gente traz a ideia da ameaça de produtos substitutos. Ou seja, o quanto que a minha firma ela está vulnerável a outros produtos que venham a substituí-la. Aqui não necessariamente em relação a outro escritório, mas a gente colocou também, voltando para a primeira aula e seguindo aqui a cronologia, que nós estamos diante de um contexto, de um mundo cada vez menos linear, de um mundo marcado pela imprevisibilidade. Diante disso, a firma ela precisa entender, existem outros produtos que possam estar substituindo o meu? Aqui, por exemplo, a robotização. Eu tenho um exemplo, uma firma jurídica que tem uma gestão de contencioso de massa, trabalha com muitos processos judiciais. Precisa estar atento ao contencioso, à tecnologia, à robotização e de como essa robotização influencia nesse segmento específico da prestação de serviço das firmas jurídicas. E também a quinta força de Porter, a ameaça da entrada de novos concorrentes. Se nós destacarmos também nessa questão da ameaça de entradas a novos concorrentes, podemos, mais uma vez, precisamos, mais uma vez, compreender o contexto em que nós estamos inseridos. Nós colocamos também uma ideia central na última aula de que as distâncias elas estão cada vez mais flexibilizadas. Então, veja, um escritório, por exemplo, que tem uma atuação num estado X da federação e que tinha ali os seus concorrentes, muitas vezes apenas escritórios da mesma federação, cada vez mais se deparam com escritórios de atuação nacional.
novos concorrentes vão ingressando em setores da economia e em diferentes localidades. Então, compreender no seu posicionamento específico para a sua advocacia específica em determinado setor da economia, em determinada área do direito, qual que é a ameaça de que outros concorrentes que hoje ainda não existem passem a entrar nessa disputa, no melhor dos modos aqui, disputa numa ideia de os clientes muitas vezes selecionarão o seu escritório e quais são os escritórios aptos à prestação daquele serviço. A partir das 5 forças de Porter, a reflexão ela vai justamente, diferente da análise Pestel, que traz uma análise macroeconômica, as 5 forças de Porter trazem esta análise muito mais microeconômica, setorial. Aqui, mais uma vez, enquanto método, recomenda-se que sócios ou advogados dentro de uma banca jurídica possam preenchê-la num primeiro momento, de forma independente e depois comparar eventuais resultados. Essa discussão também qualitativa sobre o setor, sobre o posicionamento da firma e o contexto efetivo em que a firma está inserida é fundamental. Já que nós estamos colocando aqui de uma análise microeconômica, importante destacar também que as 5 forças de Porter precisam espelhar a realidade mais específica possível da sua atuação profissional. Então, se a sua atuação, repito, ela tem uma limitação geográfica a determinada cidade ou determinado estado, eu vou olhar para a realidade daquela cidade ou daquele estado, para aí sim ter uma compreensão para análise de concorrentes, análise dos poderes, como a gente já colocou nas 5 forças de Porter. A gente então vai tentando evoluir, tentando seguir um raciocínio lógico juntos, que eu espero que vocês estejam me acompanhando. Vejam, primeiramente, trouxemos e discutimos um pouquinho da análise Pestel. A análise Pestel traz essa ideia de macroambiente. Eu olho para fora, eu olho para fora dos 4 muros do escritório. Depois eu discuto um pouco do setor jurídico, ecossistema jurídico, o mais próximo possível da minha realidade específica. Eu faço isso com as 5 forças de Porter. Luca, e depois? Depois, eu queria destacar com vocês um pouquinho de uma ferramenta, a meu ver, fundamental e importante para qualquer organização e não diferente para os escritórios de advocacia. É a matriz SWOT. A matriz SWOT, ela foi discutida amplamente também por professores norte-americanos das principais faculdades norte-americanas e a partir da efetiva compreensão da matriz SWOT, se chegou a uma compreensão em torno de 4 quadrantes. O SWOT, ele vem do inglês, SWOT, e cada uma dessas siglas representa uma palavra do inglês. Se nós formos traduzir para o português, é o que nós chamamos da matriz FOFA, F-O-F-A, FOFA. E cada uma dessas letras, vou já dizer para vocês o que significa. Convido vocês a já iniciarem também a pesquisa aí de, poxa, como que é a matriz SWOT, como que ela funciona, mas eu quero aprofundar um pouquinho na discussão sobre a matriz SWOT por entender como relevantíssima as nossas atuações e, repito, qual é o nosso objetivo na aula de hoje? Desenhar um planejamento estratégico de uma firma jurídica, de um escritório de advocacia. O FOFA, ele traz justamente, no primeiro F a gente está falando das forças, no O a gente está falando das oportunidades, no F, de novo, a gente está falando das fraquezas e no outro A, das ameaças a determinado negócio, a determinada firma jurídica na nossa realidade e no contexto que nós estamos aqui discutindo. A SWOT, e vocês, se alguém já estiver aí analisando enquanto nos acompanha, ela nesses 4 quadrantes, ela está dividida em 2 grandes ambientes. Ela vai olhar para o ambiente externo, olhando, por exemplo, um pouquinho e se aproveitando no melhor sentido da análise Pestel,
porque nós já conversamos que a análise Pestel, ela justamente vai falar do ambiente externo, do macroambiente. E a SWOT, ela olha também para o ambiente interno, ou seja, para a minha realidade, para o meu escritório, para a minha atuação enquanto sociedade uniprofissional, independente de qual seja a realidade. No ambiente externo, a SWOT ela vai olhar para as oportunidades e ameaças. Ou seja, quais são as oportunidades que estão presentes efetivamente no contexto em que eu estou inserido e que eu posso agarrar. E as ameaças, quais são as ameaças presentes no contexto em que eu estou inserido e que eu preciso ter cuidado. No ambiente interno, a SWOT vai olhar para os 2 Fs da matriz fofa. Ela vai olhar para as forças e para as fraquezas. No ambiente das forças, por exemplo, na minha realidade enquanto escritório, quais são os pontos fortes da minha atuação e que eu preciso reconhecer e me aproveitar no melhor sentido desses pontos fortes para potencializá-los. E nas fraquezas, quais são os pontos que exigem maiores cuidados, que eu preciso ter um cuidado especial, porque eles podem prejudicar a minha atuação enquanto escritório de advocacia. Importante colocar, então, que a matriz SWOT, nós vamos, assim como na análise Pestel e nas 5 forças de Porter, nós vamos nos preocupar com o seu preenchimento, na discussão e num debate efetivo quanto ao seu preenchimento, para que nós possamos, a partir dela, chegar num planejamento estratégico. Ou seja, e mais uma vez falando de método, o que nós buscamos? Buscamos que aqueles profissionais que estão ali dentro de determinado contexto, dentro de determinado escritório, possam elencar. Ambiente interno, quais são as forças, quais são as fraquezas. Ambiente externo, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. E a partir daí, primeiro de forma independente, como nas outras análises, discutirem, fazerem o que nós chamamos de um alinhamento de expectativas e um alinhamento estratégico, pois será daí que nós chegaremos aos objetivos que nortearão determinada operação, determinada atuação do escritório de advocacia. Vamos trazer alguns exemplos para tentar aproximar da realidade de cada um de vocês o que a gente está chamando ou ilustrar o que seria uma força, o que seria uma fraqueza. Se nós falarmos, por exemplo, das forças, eu posso ter um escritório específico que tenha como uma força uma atuação destacada em direito do trabalho, ou uma atuação muito específica numa atuação preventiva relacionada à atuação com as leis trabalhistas. Uma fraqueza pode ser, eu tenho numa fraqueza um escritório que não está ainda antenado a novas tecnologias, um escritório que não tem um sistema efetivo de gestão de processos ou de controle de prazos. Vejam, nos 2 exemplos, tanto da força como a fraqueza, a gente não vai colocar na matriz SWOT como a gente gostaria que fosse. A gente vai colocar a realidade. Isso é efetivamente uma força? Isso é efetivamente uma fraqueza? Depois a gente vai refletir nos objetivos, no que nós temos que fazer para efetivamente potencializar uma força ou estar atento e mitigar eventual fraqueza. Olhando para o ambiente externo, oportunidade. Nós podemos, olhando, por exemplo, para alguns anos anteriores, colocar como uma oportunidade uma mudança legislativa, a reforma trabalhista, por exemplo, e o que nós precisamos, a partir disso, se antenar a partir dos debates em torno da reforma trabalhista para levar conhecimento, informação de qualidade aos nossos clientes. Tem uma oportunidade, a partir de uma mudança legislativa, que cria uma necessidade de informação, de atualização dos clientes a partir dessa mudança normativa. Um exemplo.
Ameaça, destacamos, e aqui nas ameaças podemos pegar o gancho com as 5 forças de Porter e destacar a partir de uma ameaça um novo concorrente, um novo escritório que entrou na região e que tem uma atuação parecida e que a gente precisa estar atento para entender como que o cliente está vendo o valor no meu escritório, no do concorrente, para sempre estar de forma orientada ao cliente, entregando valor ao que é a expectativa dele. Nós iremos preencher da forma mais completa possível e elencar todas as forças, todas as fraquezas, todas as oportunidades e ameaças que nos venham à mente. Nas oportunidades e ameaças, nesse olhar para o ambiente externo, assim como ressaltei nas forças e fraquezas no olhar para o ambiente interno, nós não estamos pensando no mundo que nós queríamos que fosse. Nós vamos espelhar a realidade. É fundamental para que depois, quando nós formos efetivamente desdobrar os objetivos estratégicos da firma, eles estejam mais aderentes à realidade, tanto olhando para dentro quanto olhando para fora. A SWOT, ela tem, então, como principal objetivo esta análise do ambiente externo e ambiente interno. Luca, está destacando conosco a importância de método. Eu já preenchi a análise Pestel, eu preenchi as 5 forças de Porter, eu estou agora discutindo a SWOT, eu estou preenchendo as forças, as fraquezas, estou olhando também para fora para as oportunidades e ameaças. E aí? Como disse a vocês, após o preenchimento da SWOT, o que se recomenda? Um debate qualitativo por todos aqueles que preencheram a SWOT. A partir desse debate qualitativo, nós chegaremos nos principais pontos que deverão permanecer na matriz. Uma forma para a gente elencar esses principais pontos, que a literatura também recomenda, é que cada uma das pessoas que estão participando desse processo de planejamento estratégico coloquem pesos para as afirmações de cada um dos quadrantes. Explico. Eu destaquei, por exemplo, a força da atividade trabalhista, no exemplo que dei anteriormente. Entre 1 e 5, qual o tamanho dessa força para impactar efetivamente o meu negócio? Ah, eu acho que é 5. A minha habilidade do escritório na área trabalhista, ela é fundamental para tudo que a gente se propõe a fazer. Eu coloco o peso 5. Não, eu acho que não é tão importante assim. É uma força, mas não é tão importante assim para a nossa atividade, para a nossa estruturação. Aí eu vou colocar um peso 2, um peso 1, um peso 3. A partir daí, a gente vai ter todos os quadrantes com cada afirmação com pesos, em que você vai tabular a partir do preenchimento das variadas pessoas. Repito, uma ferramenta muito importante e interessante também para o alinhamento de todas essas pessoas que compõem o planejamento estratégico da banca. Depois, então, deste alinhamento e dos pesos efetivamente feitos, o trabalho ele vai ser justamente o de começar a cruzar estes quadrantes. Eu intencionalmente, tanto quando dei o exemplo da força quanto da oportunidade, dei exemplos numa mesma matéria, na matéria trabalhista. É para tentar chegar com vocês em como seria, numa forma exemplificativa, o cruzamento desses quadrantes. Veja, nós preenchemos a matriz SWOT e apareceu lá uma força que é a alta especialização da banca na matéria trabalhista preventiva. E na oportunidade apareceu lá a mudança normativa a partir da reforma trabalhista, um exemplo, e que passa a ter uma necessidade cada vez maior da prestação de informações preventivas ao mercado, aos clientes. Eu posso, a partir daqui, juntar essas duas questões e transformar num objetivo estratégico da banca. Num objetivo, por exemplo, da banca de alcançar mais mercado, mais clientes, a partir desse conhecimento instaurado na prática trabalhista preventiva, da mudança normativa, para levar informação de qualidade, para levar um trabalho preventivo efetivo e relevante dentro do mercado em que estou atuando. É muito curioso porque saem as mais variadas reflexões. E claro que isso vai depender muito do contexto em que a sua banca jurídica está instalada.
E a partir daí, esses cruzamentos, ele vai fazer, chegando ao final, e claro, com profundidade que se requer uma maior análise, que cada um, à medida do interesse e reconhecendo a importância, vai fazer dentro da sua prática, dentro da sua atuação enquanto advogados, nós chegamos num desenho de um planejamento estratégico de um escritório, que vai passear pelo que nós chamamos de um painel de bordo que respeita, e aqui a quarta e última ferramenta da aula de hoje, uma estrutura do que nós chamamos de BSC. O BSC é o Balanced Scorecard. Ele vem do inglês, é como se fosse um painel de bordo de determinada organização, trazido pela literatura também por professores renomados norte-americanos, destaque especial a Kaplan, Norton, que trouxeram o debate em torno do BSC. Como que parece um BSC? Que estrutura é essa? Que painel é esse? E aí vocês já podem também ir pesquisando e vão ver que o BSC ele é dividido em 4 grandes quadrantes. Nós temos como se fosse uma pirâmide. No topo da pirâmide nós temos a perspectiva financeira da organização. Depois nós temos a perspectiva de mercado e cliente de determinada organização. Depois nós temos a perspectiva dos processos internos, ou seja, a organização, a produtividade daquela organização. E temos também nesta pirâmide a dimensão de pessoas, de gestão dessas pessoas que fazem parte da organização e fundamentais, diferencial para que a organização possa efetivamente prosperar. Em uma linha do tempo, vamos mais uma vez ressignificar e estruturar o conhecimento. Nós olhamos para fora a partir da análise Pestel. Nós olhamos para o microambiente e para as forças concorrenciais, buscando vantagem competitiva e diferenciais competitivos nas 5 forças de Porter. Nós olhamos para dentro da nossa organização e relacionamos, cruzando os quadrantes para fora com o ambiente externo na matriz SWOT. A partir daí, a gente começa, decorrente da matriz SWOT e do que apareceu na matriz SWOT, a desenhar objetivos estratégicos em todas essas frentes do BSC. Vejam, lá na perspectiva financeira, a firma ela vai destacar quais são os seus objetivos financeiros. Pode ser uma margem de rentabilidade maior, pode ser um aumento de faturamento, pode ser uma diminuição de custos, vários objetivos financeiros que podem estar ali contemplados. Numa perspectiva de mercado e cliente, a mesma coisa. A firma, na perspectiva de mercado e cliente, poderá colocar: queremos atingir determinado mercado que ainda não estamos atingindo, queremos aumentar a nossa fatia de mercado e o nosso posicionamento em determinado nicho específico. Queremos aprimorar a nossa comunicação interna com os advogados que fazem parte do escritório. Queremos aumentar a nossa comunicação com a sociedade, sendo mais reconhecidos como um escritório, por exemplo, que prioriza aspectos sustentáveis. Tudo isso vai depender do posicionamento de determinada firma. Se nós olharmos na perspectiva de processos internos, a mesma coisa. Teremos objetivos ali descritos. Queremos aumentar a nossa produtividade em determinada demanda. Queremos diminuir o tempo gasto na emissão de relatórios. Trago vários exemplos de cunho operacional para que cada um, de acordo com a sua realidade, possa significar e ter os insights, as devidas conexões ao que de fato é importante para a sua realidade. Na dimensão de pessoas, a mesma coisa. Objetivos para esta perspectiva da organização. Destacamos que os escritórios de advocacia, como organizações profissionais e sociedades de capital intensivo, têm nas pessoas o seu principal diferencial. Que objetivos uma firma pode ter em relação às pessoas que as compõem? Um planejamento, repito, de carreira, um planejamento de capacitação e especialização para essas pessoas, o que se busca a nível de conhecimento para responder ao posicionamento de mercado de determinada firma. Todas essas são reflexões fundamentais. E todos esses objetivos estratégicos, eles estarão postos em cada perspectiva do BSC.
Então, a gente chega num painel de bordo repleto por vários objetivos. O que é importante que cada um desses objetivos tenham? Indicadores. O que são os indicadores? Qual é a mensuração que nós teremos para entender se aquele objetivo ele está ou não sendo alcançado? E metas, ou seja, aonde eu quero chegar para que eu possa efetivamente ver a evolução daquela organização ao longo do tempo, num objetivo que aquelas pessoas que compõem o núcleo estratégico entenderam como relevante. Um exemplo para a gente fixar esse conceito também de indicadores e metas. Vamos pegar o que colocamos como um exemplo da perspectiva financeira. Um objetivo seria o aumento do faturamento. Qual é o indicador para o aumento do faturamento? O faturamento em si. Eu vou olhar para o faturamento para ver como que está se comportando este indicador ao longo do tempo. Qual que é a meta? A organização vai debater. A gente quer dar um salto de X% no faturamento em X tempo. Isso tudo será debatido. O que é importante? Que as metas elas não sejam nem tão fáceis nem impossíveis. Que as metas elas sejam desafiadoras e ao mesmo tempo alcançáveis. E a partir daí, nós teremos um acompanhamento de cada um desses objetivos por meio dos seus indicadores e se aquelas metas estão sendo efetivamente alcançadas. Fundamental também que esses objetivos tenham responsáveis. É claro que nós sabemos que dentro de uma estrutura, muitas vezes se dá a partir de um trabalho em equipe. Tem muitas digitais espalhadas dentro de um trabalho para se chegar a determinado resultado. Mas é importante que se tenha um responsável, que vai capitanear determinado objetivo, para que esta pessoa, ao longo do tempo, possa desdobrar e colocar os seus pares e as outras pessoas que compõem determinado escritório o porquê, como está se comportando determinado desafio para se alcançar um objetivo. A gente vai, então, o que se recomenda de método? A partir do momento em que nós temos um painel de bordo, objetivos nas variadas perspectivas do BSC, indicadores e metas para esses objetivos, que a cúpula estratégica da organização se reúna com alguma periodicidade. Nestas reuniões da cúpula estratégica, se vai discutir efetivamente, estamos alcançando os nossos resultados? Não estamos. Alcançamos determinada meta? Que legal, vamos revisitar este objetivo. Não alcançamos determinada meta, o que podemos fazer a nível de ação, de operação, dentro do nosso ambiente, dentro da nossa estrutura, para que possamos alcançar determinada meta? Então, essas são reflexões fundamentais quando nós vamos estruturar um planejamento estratégico de qualquer organização e não diferente dos escritórios de advocacia, entendendo como relevante que nós possamos compreender tanto o contexto que nós estamos inseridos, quanto a nossa realidade, a partir de uma compreensão do nosso posicionamento e do que nós pretendemos entregar aos clientes, ao mercado que nós nos propomos a atuar. E depois acompanhar tudo isso com método, com indicadores, para que nós possamos ver se as atividades, se o trabalho está sendo orientado de forma bem-sucedida para o que se está buscando. E aí, pessoal, como é que tá? Estão me acompanhando? Estamos chegando ao final da aula 2 e como vocês já conhecem, sabem que sempre temos aqui no Saber Direito, no final da aula nós contamos com um quiz. Vamos para o nosso quiz de hoje? Primeira pergunta do nosso quiz. Quais são as funcionalidades de se analisar as 5 forças de Porter? Letra A. Analisar as diferentes frentes concorrenciais e definição da estratégia competitiva mais adequada. Letra B.
entender o contexto microeconômico no qual a firma está inserida. C, entender o contexto macroeconômico no qual a firma está inserida. E D, mapear os principais concorrentes e fortalecer a marca. E aí, pessoal? É claro que essa pergunta a gente fez também aí, é como se fosse aquela pergunta que tem algumas armadilhas, porque a gente vai, claro, tentar refletir aqui de qual seria a resposta mais completa. Na opinião de vocês, qual seriam? Imagino que junto comigo vocês tenham optado pela alternativa A. Analisar as diferentes frentes concorrenciais e definição da estratégia competitiva mais adequada. Vejam, a alternativa B, a compreensão microeconômica, ela está legal também, mas nós temos na letra A, de fato, onde reside as 5 forças de Porter e a sua análise. As 5 forças de Porter, como nós discutimos, ela traz justamente esse debate em torno das forças concorrenciais. Nós vamos olhar para a concorrência de forma multifacetada, olhando para a concorrência, por exemplo, de outros escritórios na nossa realidade, olhando para a força que nós temos com os nossos clientes, para a ameaça de produtos substitutos, para a força também com os fornecedores. As 5 forças de Porter, elas trazem um debate sobre o nosso posicionamento para que nós possamos chegar ao que colocamos de uma estratégia que seja efetivamente competitiva. Demos exemplo ali de várias, como, por exemplo, liderança em processos internos, foco em produtividade, ou foco em relacionamento com o cliente, ou foco em diferenciação em algum setor do direito, ou em algum trabalho que seja ainda pouco explorado, um segmento pouco explorado. Então, aqui, batendo com vocês, 5 forças de Porter, estamos olhando fundamentalmente para a concorrência e para a definição da estratégia das firmas jurídicas. Vamos para a nossa segunda pergunta do quiz de hoje? Na nossa segunda pergunta do quiz, nós perguntamos sobre a análise Pestel. Então, quais são as funcionalidades de se fazer uma análise Pestel? Entender o contexto microeconômico no qual a firma está inserida, entender o contexto macroeconômico no qual a firma está inserida, entender o contexto macro e microeconômico no qual a firma está inserida, ou nenhuma das alternativas anteriores. E aí, pessoal? A gente conversou bastante sobre a análise Pestel na aula de hoje. Qual que é a opinião de vocês? Acredito que junto comigo, acho que essa pergunta mais fácil, a gente chegou na conclusão de que a principal funcionalidade está na letra B. Entender o contexto macroeconômico no qual a firma está inserida. A reflexão do ambiente externo é a principal valia da análise Pestel. A análise Pestel, em todos os segmentos que destacamos, os vários ali, como aspectos políticos, legais, sociais, ambientais, entre outros, tecnológicos, nós temos, a partir da análise Pestel, um olhar para fora. É uma primeira análise que todas as organizações precisam fazer para, naquilo que conversamos, entender o oncotô. Qual é o contexto que eu estou inserido, ainda me preocupando sim com o setor da economia que trabalho, que ali tenho a minha atividade, mas olhando também mais para o contexto externo. Então, essa perspectiva macroeconômica é o que a Pestel se propõe e o que ela traz de mais relevante para a nossa análise enquanto advogados e nos desafios gerenciais das nossas firmas. Vamos para a terceira pergunta do quiz de hoje? Me acompanham? Agora a gente pergunta sobre a matriz SWOT, que nós conversamos também. Qual a função da matriz SWOT? Fazer uma análise da concorrência, entender as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, comparar aspectos positivos e negativos dos ambientes interno e externo para pautar o planejamento estratégico, ou D, fazer uma análise interna da organização. Vejam,
Aqui também, como na primeira pergunta do quiz de hoje, a gente traz algumas armadilhas na pergunta e propõe até que para que nós possamos efetivamente fazer o ponto principal da matriz SWOT e debater com vocês na aula de hoje, propõe que a gente tente enxergar qual que é a alternativa mais completa. E junto comigo eu quero que a gente reflita e marque a alternativa C. Comparar aspectos positivos e negativos dos ambientes interno e externo para pautar o planejamento estratégico. Vejam, muitos podem ter pensado na letra B, de entender as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso sim é algo importante a partir da matriz SWOT? Mas a gente não pode parar por aí. Como nós destacamos quando conversamos sobre a matriz SWOT, existe o olhar para o ambiente interno e externo. E a partir desse olhar, a cúpula estratégica vai pensar em ordem de importância de todos esses fatores nestes dois ambientes e, a partir daí, pautar o planejamento estratégico, a partir da composição de objetivos estratégicos que deverão ser acompanhados ao longo do tempo. Nosso quiz de hoje tentou trazer um pouquinho para cada um de vocês das reflexões principais que nós tivemos nessa segunda aula. Importante, tentando então que nós possamos fechar uma linha de raciocínio sobre planejamento e estrutura das organizações nos escritórios de advocacia, que nós possamos recapitular um pouco tudo o que nós vimos nesta aula 2 do nosso curso. Primeiramente, nós ratificamos a importância de compreender o contexto que nós estamos inseridos e trouxemos ferramentas para subsidiar essa análise e esse debate. Já tínhamos conversado na primeira aula do mundo BANI, marcado por muita complexidade, e trouxemos a análise PESTEL nesta segunda aula para olhar para este macroambiente de forma mais aprofundada. Depois de uma análise do macroambiente, recorremos às 5 forças de Porter para tentar compreender um pouquinho das forças concorrenciais que fazem parte de determinado setor, uma análise mais microeconômica. Olhando para determinado setor e trazendo para o nosso ecossistema jurídico, como que determinada firma se comporta diante dos seus concorrentes, diante dos seus fornecedores, diante dos seus clientes, diante de eventuais ameaças. A partir do preenchimento das 5 forças de Porter, chegamos e ratificamos a importância da análise SWOT. A análise SWOT ela vem justamente para olhar para os dois ambientes, tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno. E a partir daí, traçar forças e fraquezas para o ambiente interno, oportunidades e ameaças para o ambiente externo, traçando a coisa como ela é, não como nós gostaríamos que fosse. A partir do preenchimento da matriz SWOT, a gente começa a se desafiar para fazer o cruzamento dos quadrantes e refletir sobre objetivos estratégicos para a nossa organização, para o nosso escritório. Esses objetivos estratégicos, eles estarão nos 4 quadrantes do que nós chegamos e concluímos e apresentamos do BSC. Objetivos estratégicos espalhados na perspectiva financeira, mercado e clientes, processos internos e pessoas. Esses objetivos, eles terão indicadores, metas e responsáveis. A firma, então, ao longo do tempo, acompanhará como que está se comportando a firma no alcance desses variados objetivos. Dessa forma, a gente finaliza a segunda aula do nosso curso. Quero agradecer mais uma vez todos vocês que estão nos acompanhando e ansioso pelo que está por vir. Na terceira aula, vamos falar um pouquinho de liderança em escritórios de advocacia, dos processos de influência. Depois, na quarta, passearemos um pouquinho sobre questões relacionadas a mercado e cliente e comunicação das bancas jurídicas. E, por fim, discutiremos um pouquinho da perspectiva financeira, trazendo também um apanhado geral, discutindo noções importantes como precificação, produtividade. Muito obrigado e até a próxima! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br.
Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.